Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Imael e essa é a nossa quarta aula de Biologia do terceiro bimestre. Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai seguir estudando o conteúdo sobre o corpo humano e o tema da aula de hoje é sistema urogenital. Talvez vocês não conheçam esse sistema exatamente por esse nome, já que sistema urogenital é uma designação que vem sendo dado ao conjunto associado formado pelo sistema urinário e pelo sistema reprodutor. Na aula de hoje a gente vai ter dois momentos, um no qual a gente vai conversar sobre o sistema urinário e outro no qual a gente vai falar só sobre os sistemas reprodutores, tanto masculino quanto feminino. Bom, a nossa aula de hoje, galera, começa com o sistema urinário. Primeiro de tudo que o nome sistema urinário, por si só, ele já dá uma ideia do que ele faz. Urinário, lembra a palavra urina. E é exatamente sobre esse tipo de substância que o nosso sistema urinário trabalha. A função, galera, do sistema urinário é ser um conjunto de órgãos que tem a função de realizar a filtração do sangue. E através dessa filtração realizada, a gente consegue fazer a eliminação de substâncias que estão presentes na nossa circulação, só que ou elas estão em excesso ou elas são desnecessárias. Aqui nessa tela eu coloquei para vocês uma imagem mostrando quais são os principais órgãos componentes do sistema urinário. É interessante a gente saber, galera, que a maioria dos órgãos aqui do sistema urinário eles ficam localizados na região dorsal do nosso corpo, ou seja, eles estão mais próximos das nossas costas do que necessariamente do nosso abdômen. E quando a gente olha aqui essa imagem do sistema urinário, galera, a gente consegue fazer a definição de alguns órgãos que são bastante importantes. Primeiro, que se o sistema urinário ele realiza a filtração do sistema circulatório, é importante que ele tenha duas conexões diretas com a circulação sanguínea. E é exatamente isso que a gente vê logo no centro dessa imagem. Em vermelho, a gente consegue diferenciar o que a gente chama de artéria renal. E em azul, a gente tem aqui a veia renal. Tanto a artéria renal quanto a veia renal, elas estão conectadas para levar o sangue a dois órgãos que têm uma aparência muito semelhante a um feijão, que são chamados de rins. A gente tem dois, um do lado direito e um do lado esquerdo. Os rins, eles são as unidades filtradoras do sangue humano, sendo que eles fazem a filtração e tudo aquilo que o nosso sangue não precisa mais e que o nosso rim separa vai ser coletado por duas estruturas que lembram como se fossem dois canudos conectados a eles, chamados de ureter. A gente tem um ureter do lado direito e o ureter do lado esquerdo, cada um conectado ao seu rim. Esses ureteres vão levar o material filtrado até dentro da bexiga, que é um órgão parecido com uma bolsa que pode se distender e acumular aquilo que foi liberado pelo rim. E aqui nesse momento a gente já fala que é a urina, e de repente, tendo necessidade ou tendo excesso, você pode eliminar isso através da uretra. Bom, já que a gente já teve um conhecimento básico da anatomia do sistema urinário, é interessante a gente saber também como que esse sistema ele funciona de forma associada. Por isso que agora a gente vai detalhar um pouquinho mais a função de cada órgão. Primeiro, galera, como a gente viu na aula de sistema circulatório, o sangue ele sai do coração através de uma artéria chamada de artéria aorta. A artéria aorta, ela desce, tem uma via descendente, que desce na direção dos órgãos mais inferiores e a parte inferior do nosso corpo, e quando ela chega no meio daqui da região, aproximadamente do que seria da altura do abdômen, ou aqui, por exemplo, da sua região lombar, essa artéria aorta ela sofre uma ramificação e formam as artérias renais, ou seja, o sangue que desceu do coração vai passar pela artéria renal até entrar dentro dos seus rins. E esse sangue, galera, ele vai começar a passar pelos rins porque a artéria renal ela começa a se ramificar em direção à periferia daqui da região renal. E aí é que vem a curiosidade, por quê? O nosso rim ele é formado por várias microestruturas filtradoras chamadas de néfrons. Os néfrons, galera, eles são basicamente microunidades que estão localizadas na borda do rim que têm a função de realizar a filtragem do que está passando e do que está sendo enviado pelo sangue. Aqui nesse desenho a gente tem uma imagem mais ou menos representada do que seria um néfron. O néfron ele é formado por uma cápsula chamada de cápsula de Bowman, por onde você tem vários capilares chamados de capilares glomerulares que são derivados da artéria renal. E aqui, ligado com essa cápsula de Bowman, a gente tem um conjunto de túbulos chamados de túbulos proximal, alça de Henle e túbulo distal, que é por onde a gente vai realizar a filtração. E depois esse capilar que está dentro da cápsula, ele volta a cair na circulação, formar vários capilares e depois voltam a se tornar veias para cair na veia renal. Bom, como que isso acontece na prática, galera? O sangue que está vindo da artéria renal, ele vai se distribuir para cada um dos milhares de néfrons que existem dentro do seu rim, e o sangue, quando passar aqui por dentro dos capilares glomerulares
dentro daqui da cápsula de Bowman, do néfron, parte do sangue ele vai ser filtrado para o lado de fora e parte vai continuar aqui dentro. A gente falou na aula de sistema circulatório que o sangue ele é composto de plasma e de elementos celulares. Os elementos celulares eles continuam circulando e não saem de dentro dos capilares. Já o plasma vai vazar completamente para o lado de fora e vai ser capturado aqui pela cápsula de Bowman. Esse plasma ele contém água, sais minerais e uma substância muito importante chamada de ureia. Só que nem tudo aquilo que saiu do plasma necessariamente a gente vai eliminar. E esse coletado aqui da cápsula de Bowman vai passar pelo túbulo proximal e quando ele chegar na alça de Henle, a gente pode reabsorver água que a gente esteja perdendo em excesso, sal que a gente esteja de repente perdendo sem precisar, ou ureia. Só que tudo aquilo que você tiver em maior quantidade que seu corpo não precisar, não vai ser reabsorvido e jogado na circulação de novo. Tudo isso vai cair no meio do túbulo distal e vai seguir até o ducto coletor para a gente ter a formação da urina. Ou seja, o que existe em excesso no seu sangue não vai ser reabsorvido, ele vai ser filtrado e vai ser aquilo que vai dar origem à urina. Como eu falei, a gente tem milhares de néfrons atuando no meio do nosso rim realizando essa filtração. Como todos eles estão realizando esse processo de filtragem e gerando algum resíduo, todo esse resíduo vai cair no meio desses ductos coletores até que eles vão desembocar no meio daqui do ureter, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E esse filtrado ele vai escorrendo aqui por dentro do ureter até se acumular no meio da bexiga. Nossa bexiga, galera, tem uma capacidade de acumular aproximadamente até por volta de 700 ml no máximo da sua capacidade de substância líquida, ou seja, você consegue acumular aproximadamente até 700 ml de urina. Só que quando você tem uma quantidade considerável já aqui dentro da bexiga, você sente um desconforto e você sabe que é a hora de ir fazer xixi. Nesse momento, galera, a gente tem aqui na base da bexiga um esfíncter muscular que ele pode se abrir ou se fechar para permitir a passagem desse material, e ele funciona de forma voluntária. Quando você vai no banheiro, voluntariamente você abre esse esfíncter e a urina vai vazar por dentro da uretra e você vai estar liberando o seu xixi. De curiosidade aqui sobre o sistema urinário que é importante a gente saber, galera. Primeiro, a gente sabe que o sistema urinário ele pode também passar por alguns problemas. Provavelmente você já deve ter ouvido milhares de vezes que você não deve ter uma dieta com grande quantidade de sal. Se você tem uma dieta muito rica em sal, o risco é que esse sal em excesso ele pode começar a cristalizar no meio dos néfrons e formar pequenos cristalzinhos e pequenas pedras conhecidas como cálculo renal ou pedra no rim. O problema é que a pedra no rim e o cálculo renal, eles às vezes ficam presos aqui e causam uma dor gigantesca. Quem já teve problema com cálculo renal sabe que é muito difícil você conseguir lidar com essa dor até que naturalmente seu corpo consiga eliminar ele no meio da sua urina e ele caia no ureter e saia pela sua uretra. Uma possibilidade é que às vezes quando essa pedra ela fica muito grande, tenha que ser feita uma cirurgia em que você abra o rim, remova essa pedra e consiga reestabelecer aqui a função renal e retirar essa pedra que estava causando incômodo. Outro problema que pode acontecer é a incontinência urinária, que é quando algumas pessoas não conseguem controlar muito bem esse esfíncter aqui da base da bexiga e, consequentemente, elas não conseguem controlar diretamente como que ela vai fazer xixi. Resultado, são pessoas que às vezes elas começam a acumular aqui um pouquinho só de urina e a bexiga já elimina e, consequentemente, a pessoa faz xixi sem nem perceber. Agora a gente vai seguir e a gente vai falar sobre sistema reprodutor. Eu sei que ela é uma aula que envolve um pouquinho de questões, às vezes, mais íntimas, ligadas com partes do corpo que a gente tem alguns tabus, só que é importante a gente conhecer o sistema reprodutor, já que ele também é uma parte do nosso corpo. O sistema reprodutor, ele tem uma função bastante óbvia. Para o corpo humano, o sistema reprodutor ele tem a função básica da reprodução e de garantir a continuidade da nossa espécie pela formação de zigotos, o que significa que, basicamente, ele atua em conjunto para conseguir gerar uma nova forma de vida. Na espécie humana, galera, existem dois modelos principais, que é o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. Na aula de hoje, a gente vai entender como é estruturado cada um desses sistemas, quais são os principais órgãos e para que eles servem. Sendo que a gente vai começar pelo sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino ele é um sistema que ele tem por função produzir uma célula reprodutora principal chamada de espermatozoide. E espermatozoide ela é uma célula que tem metade do material genético masculino, ou seja, ela vai carregar metade do material e do DNA que seria necessário para formar uma nova forma de vida. A outra metade é com o sistema reprodutor feminino, que a gente já vai ver. O sistema reprodutor masculino, galera, ele começa a amadurecer a partir dos 12 ou 13 anos, quando o menino ele entra na puberdade. Nesse período,
um órgão chamado de testículo começa a produzir um hormônio chamado de testosterona, que ajuda a desenvolver todos os órgãos relacionados com o sistema reprodutor, assim como as características sexuais secundárias que a gente vai falar na aula que vem. Bom, aqui com relação à anatomia do sistema reprodutor masculino, galera, o que é importante a gente saber? A gente tem o testículo, que geralmente são formados em um conjunto de dois, e que eles têm a função básica de realizar a produção de espermatozoides lá quando começa a puberdade. O testículo, galera, ele geralmente fica dentro de uma bolsa chamada de saco escrotal, e ele fica aderido a uma estrutura que parece como se fosse um gancho que segura ele, chamada de epidídimo. Quando o testículo produz espermatozoides e eles estão maduros, eles ficam guardados dentro do epidídimo. E se acontecerem alguns estímulos que a gente também já vai mencionar, esses espermatozoides eles podem ser liberados e eles caem em um canal chamado de ducto ou canal deferente. O ducto ou canal deferente, ele é um conjunto de tubo que ele dá a volta aqui por dentro do corpo do sistema reprodutor masculino e ele passa dentro de algumas estruturas, como é o caso, por exemplo, da vesícula seminal e de uma outra glândula chamada de próstata. Se de repente você estiver tendo a liberação de espermatozoides, a vesícula seminal ela libera um líquido chamado de sêmen, que é composto basicamente de açúcares com algum material ali de gordura e de lipídio que permite a sobrevivência do espermatozoide quando ele for para fora do corpo do homem. Já a próstata libera uma substância chamada de líquido prostático, que tem a função basicamente de fornecer um meio líquido pelo qual o espermatozoide consiga se locomover. Depois que a gente passa aqui com o canal deferente pela vesícula seminal e pela próstata, a gente vai ter um encontro daqui do ducto deferente com o canal que está descendo lá de cima da bexiga, que é a uretra. Ou seja, no homem, a uretra ela tem dupla função. Ela ajuda tanto a liberar a urina quanto a liberar o material da ejaculação. A uretra passa por dentro daqui do canal ejetor, que é conhecido como pênis, até que a sua saída aqui na região da glande acaba liberando e colocando esses espermatozoides para fora. Bom, o que é importante a gente saber do sistema reprodutor masculino? Ele só realiza a liberação de espermatozoides em um processo que a gente chama de ejaculação se o sistema reprodutor masculino ele é submetido a alguns estímulos que vão causar o que a gente chama de ereção. No caso do organismo do homem, é necessário que haja um estímulo psicológico dele ter algum pensamento ligado à reprodução ou à erotização, e ele também precisa ter um estímulo que a gente conhece como estímulo físico, que é o contato com a região genital. Se isso acontecer, o corpo do homem ele começa a bombear sangue para dois tecidos aqui da região do pênis conhecidos como corpos esponjosos, que começam a acumular esse sangue e o pênis entra no que a gente chama de ereção. Curiosidade também aqui importante do sistema reprodutor masculino é que quando o homem nasce, todos os homens eles possuem uma extensão da pele de revestimento daqui do pênis que cobre completamente essa região da glande, que é chamado de prepúcio. Em alguns homens, esse prepúcio ele pode ficar com uma elasticidade muito pequena e em ereção ele começa a retrair e estrangular aqui a cabeça da glande. Só que em outros homens isso não acontece, geralmente esse prepúcio pode conviver numa boa por aqui. Em caso que você tenha o prepúcio estrangulando aqui a cabeça do pênis, às vezes é necessário que se faça uma cirurgia chamada de circuncisão, em que essa pele é cortada e a glande já fica exteriorizada. Só que isso não é necessariamente algo que todo homem tenha que fazer, porque na maioria das vezes você pode ter essa pele aqui existindo e ela retrai e volta sem nenhum problema e não causa nenhum tipo de dor ou nenhum tipo de desconforto para o homem. Agora a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino. E aqui a gente tem duas imagens, galera, porque diferente do sistema reprodutor masculino, que tem uma maioria de órgãos externos, o sistema reprodutor feminino ele é mais caracterizado por um conjunto de órgãos que são internos ao organismo da mulher. E como eu falei para vocês, o sistema reprodutor ele tem a função de conseguir garantir a continuidade e a formação de novas formas de vida. No caso do sistema reprodutor feminino, o objetivo básico dele é realizar a produção de óvulos. Enquanto o homem ele produz espermatozoide desde a puberdade até o final da vida dele, nas mulheres a produção de óvulos ela não acontece assim, ela tem uma forma de funcionamento muito mais intimada. Por volta dos 11 anos, os ovários, que são dois órgãos aqui que produzem óvulos, eles também começam a produzir nas mulheres dois hormônios, a progesterona e o estrogênio. E quando você tem a produção desses hormônios, lá por volta dos 11, 12 anos, pode até ser um pouquinho mais demorado, varia muito de organismo de mulher para mulher, só que esses ovários eles começam a desenvolver e eles começam a produzir os óvulos, assim como eles começam a causar mudanças no corpo da mulher, que a gente também vai falar na próxima aula.
Só que o que é interessante a gente saber, galera, é que com o aumento da liberação de progesterona e de estrogênio, a mulher ela começa a realizar um processo chamado de ovulação, que é basicamente quando ela tem a liberação do óvulo e toda a estrutura daqui do útero se prepara para uma eventual formação de uma nova forma de vida. Quando isso acontece, geralmente a parede interna do útero ela começa a aumentar em uma quantidade de um tecido um pouquinho mais esponjoso, mais aquecido, com vascularização e circulação sanguínea, porque se esse óvulo for fecundado, junto com o espermatozoide, ele vai se fixar aqui na parede do útero e vai começar a desenvolver um embrião. Só que muitas vezes isso não acontece. E se de repente o óvulo ele não foi fecundado quando ele foi liberado, essa parede vai começar a se desfazer, vai se descamar e vai ser eliminada para o lado de fora no formato de um sangramento conhecido como menstruação. E geralmente ele é precedido por uma autocontração do útero, que às vezes causa cólica e uma dor que é muito desconfortável para a mulher. Bom, dito isso, vamos conhecer um pouquinho da anatomia daqui do sistema reprodutor feminino. Bom, o que a gente tem aqui de órgãos aqui importantes para a gente saber? A gente tem os ovários, que é onde são produzidos os óvulos. A gente tem as tubas uterinas, que são duas estruturas que estão ligadas entre o útero com os ovários. E é aqui por dentro da tuba uterina a passagem do óvulo para que ele seja fecundado ou para que ele seja eliminado no caso se não acontecer a fecundação. O útero, que é um órgão muscular que tem a capacidade de distender e aumentar a sua capacidade para acumular de repente um eventual bebê que esteja se formando aqui dentro. Abaixo do útero a gente tem o canal vaginal, que é onde vai acontecer a penetração, e a gente tem também toda a anatomia externa do sistema reprodutor feminino aqui representados. Geralmente, galera, a entrada daqui do canal vaginal, ele é guardado por um conjunto de vários lábios que protegem aqui a entrada do canal vaginal, conhecido como vulva. Acima daqui do canal vaginal, existe uma região chamada de meato urinário, que é basicamente a saída da uretra, que é por onde vai ter a eliminação da urina no sistema urogenital feminino. Importante saber, galera, porque isso é uma diferença do sistema reprodutor feminino para o masculino, que na mulher a uretra só tem a função única de liberação de urina. No homem a gente viu que ela tinha liberação tanto de urina quanto de material reprodutivo na ejaculação. E acima daqui, da região daqui do canal da uretra, existe aqui algumas terminações nervosas em uma protuberância na base daqui da vulva, chamado de clitóris, que é basicamente um órgão com terminações nervosas que também tem a função de ser estimulada e que ajuda também na mulher na sensação e na percepção táctil dessa região. Importante saber, galera, isso daqui dessa diferença, porque muita gente até hoje não sabe que existem duas saídas dentro da vulva. Existe uma saída do canal vaginal e uma do meato urinário. Falando do funcionamento, galera, como eu falei, rotineiramente todo mês a mulher vai ter a liberação de um óvulo. Óvulos, eles são liberados, como eu falei, só quando a gente tem os picos hormonais que acontecem uma vez por mês. Só que, curiosamente, diferente do homem que tem uma produção que é constante a partir do momento que ele é sensibilizado pela testosterona, na mulher, os óvulos eles já nascem em uma quantidade determinada. Desde que a mulher ela se formou lá no útero materno dela, os ovários eles já tiveram a formação de todos os óvulos que ela vai ter ao longo da sua vida. Uma mulher ela nasce com aproximadamente por volta de 40 mil óvulos. E a cada mês, ela vai liberando um óvulo de cada vez. Às vezes acontece até revezamento, de um ovário, por exemplo, do lado direito libera em um mês, do ovário do lado esquerdo liberado outro mês. Outra curiosidade que sempre também é bastante comum as pessoas perguntarem é se existe a possibilidade das mulheres liberarem mais do que um óvulo. E sim, pode acontecer. Em algumas situações, o pico hormonal pode acabar desencadeando a liberação de 2 ou mais óvulos. E se isso for fecundado, a gente já vai ver como que vai acontecer. A gente sabe que o sistema reprodutor masculino e o feminino, eles funcionam em conjunto para garantir o surgimento de uma nova forma de vida. E isso é o que a gente chama de fecundação. Quando a gente tem aí um ato de relação sexual acontecendo, se o homem ele ejacular, ele vai liberar aproximadamente de 200 a 400 milhões de espermatozoides, enquanto a mulher vai liberar apenas um único óvulo. Se calhar de você ter um desses espermatozoides entrando em contato primeiro com o óvulo, você vai ter a formação de um zigoto. Esse zigoto começa a entrar em processo de divisão celular e forma um embrião. Após algumas semanas forma um feto. E parabéns, você descobriu que você vai ser mamãe ou papai porque você vai ter um bebê. Bom, e aí voltando àquela situação que eu falei. Professor, pode acontecer de uma mulher liberar mais do que um óvulo? Sim, e se ela tiver de repente uma relação sexual não protegida e tiver de repente liberação de espermatozoides, pode acontecer a fecundação e você pode ter a formação de gêmeos. Se você tem 2 óvulos diferentes
e cada um foi fecundado por um espermatozoide diferente, a gente fala que são gêmeos dizigóticos ou gêmeos não idênticos, porque você vai ter dois embriões se desenvolvendo a partir de duas combinações de um óvulo com um espermatozoide, cada um diferente. E geralmente você pode ter inclusive até gêmeos de sexo diferente com características diferentes. Porém, às vezes você tem apenas um óvulo fecundado por apenas um único espermatozoide, que quando ele começa a se desenvolver em um embrião, por alguma razão, esse embrião ele pode acabar se desenvolvendo em duas massas celulares diferentes. Nesse caso, você vai ter a formação de dois embriões que vão originar dois fetos e que vão acabar originando dois bebês que vieram de apenas um único zigoto. Nesse caso é o que a gente tem dos gêmeos idênticos ou monozigóticos, que é quando a gente tem aqueles gêmeos que eles são do mesmo sexo, extremamente parecidos e com características físicas muito semelhantes, porque basicamente eles derivaram de apenas uma única fonte e geneticamente eles são clone um do outro. Já que a gente está falando aqui do funcionamento do sistema reprodutor e da reprodução, é interessante também a gente entender como que acontece esse desenvolvimento embrionário. Bom, uma vez que você teve aí a relação sexual e aconteceu a fecundação e teve a formação do zigoto, na primeira e na segunda semana, a única coisa que vai acontecer com esse zigoto é entrar em processo de divisão celular. Entre a terceira e a oitava semana de desenvolvimento do embrião, a gente começa a ter a formação de alguns órgãos do corpo dele, como a gente tem o início da formação do sistema nervoso central, começa a ter o desenvolvimento do coração ainda na terceira semana. Na quarta semana, a gente tem o começo do desenvolvimento dos membros superiores, que são os braços. Tem também o desenvolvimento dos olhos e dos membros inferiores, que no caso são as pernas. Aqui na quarta semana, a gente também tem aqui o desenvolvimento de todo o pavilhão e dos órgãos do sistema auditivo. Lá quando chega na sexta semana, a gente tem o desenvolvimento da arcada dentária e dos dentes, a formação do palato, que é essa parte de cima daqui da nossa boca que separa a boca da cavidade olfativa, e aqui na sétima semana a gente tem o desenvolvimento da genitália, que é basicamente o sistema reprodutor e os órgãos reprodutores. Curiosidade, pessoal, é que até a sétima semana geralmente não consegue se diferenciar muito bem o sexo da criança. Por quê? A espécie humana ela é uma espécie que ela tende ao desenvolvimento do sistema reprodutor feminino. Tanto que o próprio sistema reprodutor masculino ele é derivado do feminino. Então até a sétima semana não tem como você diferenciar muito isso daqui. Se até a sétima semana o embrião ele for do sexo masculino, ele vai começar a ter a formação do testículo e vai começar a ter a liberação de testosterona. E isso faz com que aquele sistema reprodutor se modifique. É por isso que a gente costuma falar que só lá pelo terceiro mês, que é depois da sétima semana, que a gente consegue determinar o sexo do bebê. E aí depois, a partir desse momento, a gente vai ter todo o desenvolvimento do embrião até formar o período fetal, que é o que a gente chama, que vai até o final da gestação, quando a gente tem o bebê completamente formado e pronto para nascer. Bom, galera, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula. E lembrando, todo mundo, em algum momento da vida, já teve que passar por essa corrida maluca até ser formado. Ou seja, se você não passou por isso, significa que você não teve infância, e que provavelmente você foi um de vários milhões que deu certo e que está aí hoje escutando essa aula. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima semana.